agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vamos começar um novo capítulo. O capítulo 37, a preleção da ministra. E preleção quer dizer palestra. E a gente tem um caso engraçado para contar, pessoal, que o Marco Antônio uma vez foi fazer um estudo numa casa e chegou nessa casa. Isso. Chegou nessa casa, estava escrito assim, prelente, 2 pontos, né? Eu não sabia, deixa eu contar. Então deixa eu contar. A gente foi fazer um estudo, eu vou fazer um estudo numa casa, né? E chegou lá, já tem tempo isso. Mas eu não esqueço. Aí estava escrito assim, prelente. Não, mas só estava escrito assim, prelente, e uma setinha indicando, palestra de hoje, o tema tal, prelente, e não tinha nome embaixo. A pessoa não tinha escrito ainda. Não tinha escrito. Eu falei, prelente. Eu não sabia o que era prelente. Nem eu, na época, não sabia. Eu não sabia. Português é um problema sério, a língua é complicada. E eu não sabia, mas quem é esse prelente? Será que eu estou na casa certa? E eu não conhecia ninguém da casa, ninguém. Alguém, não sei quem foi que combinou aquilo, eu não lembro mais. Eu não conhecia ninguém da casa. Eu falei, meu Deus, boa noite. Boa noite. O senhor é o palestrante? Que eu cheguei cheio de papel. Eu falei, olha, eu não sei se eu estou na casa certa, porque está escrito ali prelente. O senhor é o prelente? Aí eu respondi assim, não, eu sou o Marco Antônio. Eduardo que guarda essa história. Eu sou o Marco Antônio. Aí ele olhou para mim com a cara de... E foi na casa do Eduardo. Não foi lá não. Foi no Carlos Chagas. Não foi lá não, foi em Bom Sucesso. Eu lembro direitinho. Não foi lá. O Eduardo... é o Eduardo que me pediu para ir lá. Mas não foi na casa do Eduardo. Agora eu lembrei que foi o Eduardo. Aí ele olhou para mim, eu falei, não sou prelente, não sou Marco Antônio. Ele olhou para mim com a cara de pena, ele olhou assim. Aí eu fiquei com aquela cara também de retardado, né? Um olhou para a cara do outro, ele com pena. Então é o senhor mesmo que é o prelente. Aí eu falei, meu Deus, eu sou o prelente. O prelente. Então, a preleção da ministra... O que é ignorância? A falta do conhecimento, né? Então, a preleção da ministra é a palestra que a ministra vai dar. Ela é a prelente. Ela é a prelente. A Narcisa já tinha informado o André Luiz que a ministra veneranda, que é a ministra do Ministério da Regeneração, onde se localizam as câmaras de retificação, ela todo mês ela vai lá nos bosques, nos salões verdes que ela criou, para fazer uma palestra, conversar com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do Ministério do Auxílio e do Ministério da Regeneração. Então vamos começar a ler. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Então, só lembrando que o André Luiz aqui está no 2º dia de trabalho. Ele trabalhou 24 horas, dormiu, foi lá na colônia espiritual onde a mãe dele mora, conversou com a mãe, e agora é o 2º dia do trabalho, né? Ciente de que necessitaria de permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Olha que interessante, né? Lá no mundo espiritual, gostando ou não, nós vamos ter que aprender a obedecer, e principalmente lá, a hierarquia que existe é a hierarquia intelecto-moral. É aquela que Allan Kardec coloca no livro Obras Póstumas, que são os escritos que ele tinha guardado, né, e que Amélie Boudet colocou no livro.
Obras Póstumas, e lá ele fala das aristocracias e que cada época na Terra teve a sua aristocracia. No mundo espiritual superior, porque no inferior a aristocracia vigente é outra. No superior, a aristocracia que existe é intelecto moral. É o futuro do nosso planeta Terra, que enquanto encarnados estamos, também um dia viveremos essa aristocracia. Mas no mundo espiritual isso já existe. Então, o André Luiz sabe que não é quem quer que pode assistir a palestra da veneranda. Tem que ter permissão. Então ele foi conversar com o Tobias, que é um dos amigos que trabalham com ele lá nas câmaras de retificação, e ele para pedir essa permissão para ele poder assistir a palestra da veneranda, que, como a gente pode lembrar aqui, a veneranda é aquele espírito que no capítulo 32 a gente comentou um pouco sobre ela. Notícias de veneranda. Quem é a veneranda? É um espírito que trabalha na colônia há 200 anos, não é? E que está lá esperando um grupo grande de almas queridas que ainda se encontram em planos inferiores. A veneranda além do governador, foi a única que conseguiu ir visitar Jesus nas esferas resplandecentes. Quer dizer, porque Jesus vem ter conosco a hora que ele quiser. Mas a gente lá na casa dele, aí só quem pode. E ganhou um prêmio por apresentar 1 milhão de bônus hora de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Então, claro, até eu queria ir para a palestra da veneranda. Segundo as fofocas espíritas, e aí no caso não é fofoca não, porque o Chico falou isso. Então, que contou para o seu amigo Arnaldo Rocha, que a veneranda é o espírito da Rainha Santa de Portugal. A Isabel. Aquela que a gente já contou a história aqui do Milagre das Rosas, né? Esposa lá, se eu não me engano, do Dom Diniz ou Dom Manuel, não sei bem, não lembro bem o nome dele. Então, mas isso aí realmente não está assim escrito em nenhum livro, a não ser o do Arnaldo Rocha, que escreveu sobre as recordações de Chico. Mas a gente acredita que, se não for verdade, a veneranda não vai ficar chateada, porque a Rainha Isabel de Portugal realmente também era um espírito muito evoluído. Então, só reportando um pouco também ao capítulo 32, já que a gente vai pela eleição da ministra. veneranda. E no capítulo 32... Para relembrar quem é ela, né? A gente tem informação que a ministra veneranda, ela criou excelentes planos para o processo educativo da colônia, né? Frisando sempre a questão da educação, do estudo, do ensino. Sim, e ela criou os salões verdes, né? Ela que criou. É isso, fazendo uma analogia aqui na Terra, que é um planeta, é uma escola, hospital, quer dizer, são doentes, todos nós que estamos aqui internados momentaneamente no aprendizado. Todo país desenvolvido, ele tem educação em primeiro lugar. Frisando, você vê, a educação é a base de uma sociedade justa, igualitária e correta, é a base, não tem onde fugir disso, o raciocínio, todo mundo sabe disso. E no plano espiritual, muito mais ainda, né? Toda a ideia de educação nova e boa que alguém traz para cá, trouxe de lá, não é? Então a veneranda, ela prima por isso também. Tu já leu o segundo? Essas aulas? Vamos ler, não. Essas aulas? Ah, tá. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Então, o Tobias está dando uma direta indiretamente, falando para ele, olha, meu filho, se você está com interesse, você pode ir.
Mas aqui ninguém tá para perder tempo, ninguém tá para brincadeira, todo mundo tem muito trabalho a realizar. Então não vá tirar a chance de alguém que esteja interessada a participar se você não estiver realmente com esse interesse. Porque aqui na Terra, nós, os encarnados, a gente muitas das vezes vai a lugares e não está realmente muito interessado no que vai ser dito. Vamos dar um exemplo aqui da nossa casa religiosa, nossa casa espírita. Conheço pessoas na nossa casa espírita, pessoas íntimas minhas, que eu conheço quem são, assim, posso falar, que muitas das vezes elas não estão concentradas no estudo, mas estão concentradas na roupa de fulano, se a fulano mudou o corte de cabelo, se o fulano hoje está triste. Quer dizer, não, verdadeiramente ela não está ali pelo estudo, pelo que vai ser dito. Ela está mais preocupada com o ambiente, vamos dizer assim, social. Não que você não deva observar o rosto de um ou de outro a distinguir talvez uma depressão, para ver, coisa, né, naquele dia, a pessoa, né, mas isso, com certeza, os amigos espirituais vão direcionar o nosso olhar, vão nos intuir. Mas essa pessoa que eu estou falando, que é uma pessoa íntima minha, eu vejo que ela não vai com interesse só no estudo, ela fica muito preocupada com o social. E é isso que o Tobias está dizendo para o André Luiz. Nós tivemos um caso na nossa casa um tempo atrás, Teresa lembra? Já tem um bom tempo. Uma pessoa estudiosa, pessoa que gosta de estudar, né, vai à casa com interesse realmente de aprender. E ela passou em determinado momento da vida que ela ia para a reunião e adormecia. Ela não conseguia. O que ela fazia? Ela ia no banheiro, lavava o rosto, voltava. O interesse. Estou falando do interesse. Até que chegou um ponto que ela raciocinou, eu vou ficar em pé. Ela começou a assistir reuniões, a nossa casa tem reunião de estudo, nós disponibilizamos as cadeiras em círculo, cada um com um livro, para que fique melhor o nosso diálogo no estudo, e ela ficava em pé, pedia licença ao dirigente da reunião, eu vou ficar em pé, eu quero ver os espíritos botar para dormir agora em pé, porque se botar, não é? E ela ficou, passou um tempo, e ela conseguiu resolver, superar isso. Mas aí foi o esforço dela. É esse que eu estava falando, sinceramente interessado. Porque você está sinceramente interessado. É não fazer da casa religiosa, seja ela qual for, um clube social, porque ele não é. É claro que ali nós damos as nossas risadas, tem um companheirismo, a fraternidade tem que reinar, não é? Então, para que os bons criar um ambiente para que os bons espíritos possam trabalhar, porque eles estão doidos para nos ajudar. O problema é que a gente, às vezes, não se deixa ser ajudado, muitas vezes pelo ambiente. Então, o interesse real no estudo favorece a ambientação da casa, favorece o trabalho deles. A gente vê o exemplo no livro Paulo Estevam, quando ele relata a igreja de Antioquia. Né? Um dos fenômenos eram vistos de vozes diretas o tempo todo, mas o irmão relata lá como era o ambiente naquela igreja, não é? Isso. Então é isso. E outra coisa, assistir palestra do mundo espiritual, conversar sobre assuntos sérios, nobres, instrutivos, dá bônus hora. Sabe onde é que a gente vê isso? No livro Os Mensageiros, no capítulo 6. O André Luiz, ele está lá no Ministério da Comunicação, ele vai no Centro de Mensageiros, que fica dentro do Ministério da Comunicação, que é um dos ministérios de nosso lar, e ele foi apresentado ao instrutor Aniceto, que é o instrutor dele nesse livro, e teve uma hora que o Aniceto teve que se afastar para resolver um problema. E aí ele diz assim no capítulo 6: retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal.
Então, se ganha bônus hora conversando no bem, conversando coisas instrutivas. E ainda mais assistindo uma palestra da veneranda. Aí mesmo que você, com certeza, se você conversar, depois que assistiu a palestra, você conversar sobre o conteúdo da palestra, você está ganhando bônus hora em nosso lar. E aqui, encarnados, também. Nós somos os maiores beneficiados se conversarmos sobre coisas construtivas. Não só coisas religiosas, assuntos religiosos, mas outros assuntos que interessem e que sejam construtivos. Então, por isso, o Tobias falou, olha, vou te dizer, ele continua assim, aí ele pergunta assim pro Vicente, né, lá, o amigo dele. Né? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra? E se eu quisesse conversar, no caso dele, sobre coisas que já aconteceram quando eu era encarnado, coisas que não fossem construtivas? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. A mesma sombra que a gente comentou no programa passado, que a Matilde, quando despertou a Margarida, retirou dela. São essas sombras, os nossos Exatamente. pensamentos muito materializados. Então, ele se transformaria. Então, o Tobias falou, cuidado, porque se você tem interesse mesmo em ir, vamos, né? Eu vou te dar a permissão, mas pensa bem, se é isso que você quer. Mas é lógico que o André Luiz queria aprender cada vez mais, né? Mas, pegando o gancho do que a Tereza acabou de falar, se você tiver interesse em ir, muitas vezes acontece comigo, também, muito, hoje eu não vou não. Não vou porque está chovendo, porque está frio, porque está sol, porque está isso. Tô com dor de cabeça. Aqui no Rio de Janeiro só não neva, né? Mas não tá o resto aí tal, tô com dor de cabeça, tô aquilo. Muitos de nós, quer dizer, a grande maioria de nós, gostaríamos de receber uma mensagem, né, de algum ente querido que desencarnou. Notícia, como dizia o Raul Teixeira, notícia, eu queria saber a notícia. Como é que a gente sabe, como é que a gente pode ter certeza de que naquele dia que a gente não vai, o ente querido é levado lá pelos bons espíritos para assistir a reunião? Porque a reunião, ela é muito mais... A plateia é muito maior de desencarnados. Uma casa espírita que se propõe ao estudo, à seriedade do estudo, ela é um hospital, ela é um pronto-socorro, ela favorece o trabalho dos bons espíritos. Não é composta de santos, não é isso, de apóstolos de Jesus, não é isso, mas de pessoas que se esforçam no bem e querem estudar, os bons espíritos estão ali atuando. E como é que você sabe, como é que nós sabemos, eu fiquei pensando nisso ontem, como é que a gente sabe se um ente querido nosso foi levado lá e justamente no dia que a gente não foi? Não é? Por algum motivo qualquer. Claro, há motivos, claro. Há casos e casos. Mas na grande maioria não é assim. Então o interesse da frequência, a gente tem que observar isso também. Por que a gente não vai? Por que a gente não frequenta? Por que isso, né? Então a gente tem que observar isso. E falando mais um pouco, Tereza, sobre os sinceramente interessados, tem aqui no Livro dos Médiuns, gente, no capítulo 12 do Livro dos Médiuns, que Kardec estuda, ele faz o comentário sobre pneumatografia, escrita direta, né? Os fenômenos. Só que no item de número 149 desse capítulo 12, ele faz um comentário sobre uma ocorrência que teve de um fenômeno numa tabaqueria, mas mais adiante é o que nos interessa. Ele fala assim, sobre a pesquisa desse fenômeno, sobre o estudo. Ele fala assim, se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Compreensão. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. O que é prosélitos? Pessoas que seguem a ideia. Divulgação. Continua.
Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. É o conhecimento, e o conhecimento só se adquire quando alguém que sabe mais do que nós nos passa e a gente está interessado em aprender. É isso, simples assim. Então é o que está acontecendo aqui, exatamente o que vai acontecer aqui na preleção da ministra, porque ela sabe muito mais do que todo mundo ali, e o interessado vai lá em aprender. E aí, emendando com o que Kardec fala, a linha divisória que a gente começa a demarcar entre a verdade, o que é a verdade, e a superstição. Essa superstição que nós carregamos durante tantos séculos, que nós complicamos a mensagem de Jesus lá na fonte, lá no nascedouro dela, não é? Essa superstição, colocando ídolos de pedra, de barro, de mármores e etc, etc. Tudo que nós fizemos no passado. É porque a gente não raciocinou, não compreendeu, não quis compreender. Né? Certo. Então vamos continuar. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. Agora é o segundo dia de trabalho dele, né? O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. Então, ele lembrava-se de tudo que ele conversou com a mãe e foi um estímulo para ele durante esse segundo dia de trabalho. Mais estimulado ficou. Ele já estava com vontade de trabalhar e ficou mais proveitoso o seu dia porque ele se recordava do que a mãe tinha dito e porque também ele recebeu autorização do Tobias para poder ir assistir a palestra da ministra veneranda. Lembrando aqui, Tereza, um detalhe importante, ele fala assim: o contato de minha mãe, suas belas observações. Ele está lembrando, como a Tereza falou, mas ele está desencarnado, vamos lembrar disso. O André Luiz foi tirado do corpo dele, né? Foi desdobrado, saiu do corpo perispiritual e foi levado na mãe. No nosso caso, nós estamos encarnados. O impedimento que nós temos que lembrar do sonho é necessário, que nós temos de não lembrar do sonho, é necessário, porque nós estamos aqui na prova. Por isso que a evolução real se faz no corpo. Se todo contato com o benfeitor a gente lembrasse detalhe a detalhe, onde é que ia estar a nossa prova? É aquela prova com o livro do lado. Pode olhar o livro. Não vale. Não é prova. Então, a prova com consulta. Não existe isso, né? Isso não dá. Então, a prova real, por que a gente não pode lembrar como ele está lembrando? Isso que a gente quer colocar. Porque nós não podemos, nós temos que ter a reminiscência, a satisfação que traz. Lemos aqui o caso, Teresa leu o caso do livro Libertação, e nós lemos no caso do livro No Mundo Maior, em que o espírito é levado por necessidade para conversar, para se corrigir o seu comportamento. Ele aceita, quando aceita, porque há casos que não aceita. E quando aceita o ensinamento, ele volta bem para o corpo. Aí você acorda com mais disposição, com mais satisfação, com mais coragem para enfrentar os problemas. Então, são os espíritos que conversam conosco. Agora, não podemos lembrar integralmente, porque aí não é prova, né? Esse é o detalhe que a gente tem que observar com o que está acontecendo aqui no André Luiz. Sim. Certo? Só que não vai dar para a gente ler o outro parágrafo, porque o tempo aqui, ele voa. Ele voa, né? E trabalha. Tá certo. Então, agradecendo a todos pela companhia. Deus abençoe vossos lares. Muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.